Placas de Petri são excelentes formas de se cultivar micro-organismos, fornecendo um meio sólido nutritivo para que os pequenos seres unicelulares formem colônias grandes o bastante para podermos observar. Para isso vou utilizar placas de Petri plásticas. Pode-se também utilizar as placas de vidro, porém essas precisam antes ser esterilizadas em alta temperatura, sendo menos práticas. Para isso vamos precisar de uma jarra que seja fácil de despejar para prepararmos as placas e um pacote de gelatina sem sabor. Nos laboratórios é utilizado agar-agar, mas é um tanto difícil de se localizar isso na minha cidade. A gelatina sem sabor deve funcionar bem o bastante para essa demonstração. Por curiosidade, vou preparar algumas placas com extrato de lúpulo. Lúpulo é bem conhecido por ter propriedades antibacterianas, achei que renderia um teste interessante. Também precisaremos de uma fonte de bactérias. Poderia ser utilizado qualquer coisa, amostras de saliva, água não tratada ou mesmo deixar a placa aberta exposta ao ar. Eu optei por usar lactobacilos de um iogurte probiótico. No vídeo também eu uso um frasco Erlenmeyer para ferver o lúpulo e um funil, além de uma proveta para medir a quantidade de água, uma balança e um termômetro. Bem, primeiramente eu vou pesar metade do pacote de gelatina e então adicionar 100 ml de água fria e misturar até dissolver bem. Em seguida eu adiciono uma colher de açúcar e levo a gelatina ao micro-ondas, deixando ela ferver bem para esterilizar. Não dá para despejar a gelatina tão quente nas placas, já que elas derreteriam, então eu cubro e aguardo o líquido esfriar um pouco. As placas de Petri possuem essa tampa maior que a base, por isso é mais fácil removermos elas sem abrir e expor a contaminação se abrirmos o lado de baixo do pacote. Após a gelatina ter esfriado um pouco, podemos despejar ela nas placas. O ideal é abrirmos o mínimo possível a tampa durante esse processo, para minimizar a chance de contaminação. Colocamos a gelatina até mais ou menos metade da altura da placa. E então cobrimos novamente. Para fazer o extrato de lúpulo, eu adicionei 5 gramas do lúpulo. Em seguida eu adicionei a colher de açúcar e os 100 ml de água, e então levo para ferver. Eu posso aquecer esse Erlenmeyer direto no fogo porque ele é feito de vidro borosilicato. Não coloque suas vidrarias no fogo se não forem próprias para isso, já que elas podem quebrar. Bem, eu vou ferver esse chá de lúpulo por 10 minutos para extrair bem os componentes. Mais adiante na fervura eu acabei adicionando mais água para compensar a evaporação da fervura e as perdas que eu teria durante a filtragem. Passados os 10 minutos de fervura, eu filtrei o extrato e adicionei ele direto à gelatina restante. Feito isso, eu dissolvi bem a gelatina e levei ao micro-ondas para ferver mais um pouco, por precaução, deixando ela resfriar e então despejando nas placas, assim como fiz com a primeira leva. Ao contrário do agar-agar, a gelatina não endurece em temperatura ambiente, necessitando ir para a geladeira por pelo menos 12 horas para solidificar. No dia seguinte eu removi as placas da geladeira, higienizei todo o ambiente e depois sanitizei ele com uma solução de iodo. Poderia ser feita a higienização com álcool 70, sem qualquer problema. Agora que a gelatina não está mais quente, é necessário mais cuidado para evitar contaminar as placas com outra coisa além do que queremos inocular. Podemos notar que as placas endureceram perfeitamente. Para evitar as partículas de pó que podem cair e contaminar as placas, é recomendável que se trabalhe próximo a uma chama. E para isso eu usaria uma lamparina de álcool que fiz. Em seguida eu higienizo os meus braços e as mãos com a solução de iodo e coloco um par de luvas descartáveis só por precaução. Anteriormente eu mostrei outro iogurte como fonte dos lactobacilos, porém ele acabou não funcionando. Então dessa vez estou utilizando um leite fermentado no lugar. Eu higienizei bem a embalagem só por garantia e em seguida abri um pouco da tampa, colocando próximo à chama. Para inocular as placas eu fiz um loop pequeno de arame. O ideal seria uma alça de inoculação própria para isso, mas essa gambiarra funcionou bem. Para esterilizar o loop eu coloco ele na chama até ficar incandescente. E então resfrio na gelatina da placa. Em seguida mergulho no leite fermentado e então gentilmente esfrego na placa fazendo um zigue-zague, fechando a tampa após o processo. Entre a inoculação de uma placa e outra, eu repito o processo de esterilizar o loop no fogo.
Terminado o procedimento de inocular todas as placas, só nos resta aguardar que as bactérias se multipliquem e produzam suas colônias. Como faz bastante frio nessa época do ano, eu decidi pôr as placas numa caixa de isopor com água aquecida. Porém, isso se mostrou um grande erro. Passado 1 hora, quando eu chequei a caixa novamente, vi que a gelatina das placas derreteu. Uma pesquisa rápida no Google me mostraria que a gelatina derrete a em média 30 graus, porém eu aprendi da forma difícil. Como eu já tinha usado toda a gelatina que tinha, decidi esterilizar novamente e reutilizar a mesma. Raspei todas as placas do mesmo tipo e fervi novamente por alguns minutos. E em seguida preparei as placas novas. O que sobrou do leite fermentado eu tinha despejado em mais leite para ver se conseguia multiplicar a bebida, e acabei utilizando isso como fonte dos lactobacilos. Após inocular a segunda leva das placas, eu as deixei em temperatura ambiente por 1 semana. É uma boa ideia deixar as placas viradas para baixo para não correr o risco de que o vapor condensado nas tampas caia em cima da gelatina, estragando as colônias. Passados então os 7 dias, estes foram os resultados. Como podemos ver, os lactobacilos prosperaram bastante, mesmo no clima mais frio. É interessante apontar que os resultados foram bem opostos ao que eu esperava, pois como podemos ver, as placas com o extrato do lúpulo apresentaram colônias bem maiores que as da gelatina normal. Eu não esperava que houvesse muita diferença, já que os lactobacilos são bem conhecidos por infectar mosto de cerveja, mesmo com o lúpulo. Porém achei que ele afetaria ao menos um pouco a saúde das colônias. Pelo contrário, não sei ao certo o porquê, mas as placas com o extrato de lúpulo se desenvolveram muito mais. Creio que o lúpulo possa ter fornecido alguns nutrientes que favoreceram as bactérias. Já a questão antibiótica, bom, posso ter pego uma cepa de lactobacilos especialmente resistentes ao lúpulo. De qualquer forma, eu não utilizei nenhum dos cuidados e procedimentos que se teria num teste científico real. Portanto, esse teste cru não foi nem de longe uma comprovação ou não do fato. Talvez futuramente eu traga uma versão desse experimento mais criteriosa e analítica mesmo. Bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de avaliar clicando no gostei, e se é novo no canal, não deixe de se inscrever e dar uma conferida nos vídeos anteriores. Até a próxima!